cura, onde nós encontramos alegria e a paz que enche a nossa vida e o nosso ser. A paz em meio às lutas da vida, em meio às circunstâncias da vida, nós encontramos paz na presença do Senhor. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas nós encontramos paz. E o lugar em que nós encontramos paz é o Senhor. É o Senhor. Foram tantos cânticos, tantos hinos maravilhosos que nós entoamos nesta noite, a presença do Senhor. Teve um que falou que o Senhor vem nos resgatar. E como nós precisamos ser resgatados todos os dias, como nós precisamos ser trazidos para a presença do Senhor todos os dias. No dia a dia das nossas lutas, muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas desagradáveis. Nós precisamos lidar com tantas coisas, tantas poeiras da vida, tantas poeiras do dia a dia que cobrem a nossa vida. E o Senhor precisa nos resgatar todos os dias, para que nós possamos exalar o perfume do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos exalar o verdadeiro perfume do Senhor em nossas vidas. Que Ele possa nos resgatar, que Ele possa, o bálsamo do Espírito Santo possa nos lavar, nos limpar todos os dias. Porque na presença do Senhor, é no lugar onde a presença do Senhor está que nós encontramos refrigério. Ainda que a resposta que nós buscamos, nós não encontramos, mas a resposta certa é a que vem do Senhor. A resposta certa é a que vem de Deus. A palavra do Senhor fala que nós devemos ter bom ânimo, nós devemos ter coragem e força, porque é assim que nós enfrentaremos as circunstâncias da vida, as lutas da vida. E que Ele possa nos encher nessa noite, nos encher nessa noite. Amém, queridos? Ainda assim, de pé, abra sua Bíblia no livro, no Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo Lucas, no capítulo 5. O que poderia ser mais importante do que encontrar Deus, queridos? Essa pergunta foi me feita nesta noite. O que poderia ser mais importante do que encontrar Deus? Muitas vezes nós estamos lidando com tantas coisas no dia a dia, tantos afazeres, tantas responsabilidades, né? Aliás, tantos esquecimentos. Nós nos esquecemos das coisas porque estamos envolvidos com outras coisas. E nós nos esquecemos. A bem da verdade é que muitas vezes nós nos esquecemos até de dar o nosso tempo ao nosso próprio Deus. Nós só nos lembramos dos cultos, talvez. E eu digo dos cultos da igreja. E a nossa vida deve ser um culto a Deus. A nossa existência deve ser um culto a Deus, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. É onde a gente menos espera, Deus se manifesta. Onde a gente menos ou esperasse, Deus se manifesta. E a manifestação dele é muito forte, é muito gloriosa nas nossas vidas. Quando Ele se manifesta, grandes coisas acontecem. Quando o Senhor se manifesta, queridos, nós não suportamos nem ficarmos de pé, porque a manifestação dele é tão gloriosa e tão maravilhosa, que nós nos encontramos nu, pobre, fraco e cegos, porque a presença dele nos mostra quem nós de fato somos. Quem nós de fato somos. Desde que nós olhemos para Ele e nós o encontremos. Capítulo 5 de Lucas. Abrimos a Bíblia? Amém, queridos? A palavra fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes.
Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ou acabado de ensinar, disse a Simão, ou melhor, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar as redes. Versículo 5, Simão respondeu: mestre. Vamos para o versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Feche seus olhos nesse momento. Ah, Jesus, como a tua palavra é penetrante, como a tua palavra é desconcertante quando é lida, quando é ministrada, quando nós entendemos através do Espírito Santo, como a tua palavra transforma situações, como a tua palavra lança luz às circunstâncias que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós não encontramos resposta, mas a tua palavra nos traz direção, a tua palavra nos traz resposta, e nós sabemos que a tua palavra nos trará respostas nessa noite. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque a tua palavra foi lida, e assim como lida foi, ela será ministrada aos corações. E corações nessa noite, como terras férteis, serão, ó Deus, transformados, mudanças, serão cheios de alegria, de paz, de resposta vindo do altar do Senhor, do trono da graça do Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra viva e que é eficaz, faça permear cada coração que aqui está. Esse é o nosso pedido. Faça penetrar em cada coração. Cada resposta específica será dada nessa noite, para aquela vida que necessita, para aquela pessoa que necessita. Ainda que tenha passado um dia difícil, um dia cheio de poeiras espirituais talvez, mas que nessa noite o refrigério do Espírito Santo e da palavra que nos faz vivificar cubra a nossa existência, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia. Estejam assentados, queridos. Amém. O que poderia ser mais importante do que encontrar a Deus? Como nós podemos encontrar a Deus? A palavra do Senhor já foi revelada, a palavra inspirada já foi revelada, o Espírito Santo já nos dá a condição. A palavra já foi ministrada através das Escrituras. As respostas do Senhor estão escritas, mas precisam serem proferidas para que os ouvidos da alma ouçam. E muitas vezes nós abrimos a Bíblia e lemos literalmente, e ainda assim nós não encontramos a resposta que nós precisamos. Mas quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós buscamos direção do Espírito Santo de todo o nosso coração, ainda que as respostas sejam difíceis, o Senhor fala no nosso profundo, o Senhor fala no nosso íntimo, pessoal, porque o Senhor tem poder para falar com cada um aqui específico. Ainda que o irmão do seu lado não ouça o que o Espírito Santo está falando com você, tenha certeza que Deus está rasgando o peito dele e falando com ele, porque somente você e Deus sabe do que você precisa ouvir. Somente você e Deus sabe o que você precisa ouvir. Eu rabisquei algumas coisas aqui vindo do Espírito Santo. Por que eu falo rabisquei? Porque quando o Espírito Santo está falando com a gente, é uma coisa tão tremenda que a gente vai escrevendo, vai falando, vai se enchendo. E eu coloquei algumas coisas aqui, e se eu não me desse conta, eu ia escrevendo.
E na hora de transmitir eu não conseguiria, porque nós somos tão imperfeitos, nós temos tantas limitações, que até para transmitir a palavra do Senhor, se você não estiver atento, você não consegue captar a mensagem do Espírito Santo para você. A mensagem do Espírito Santo não depende de quem está transmitindo, mas depende do Espírito Santo e de quem está recebendo. Porque muitas vezes o pregador está falando e horas depois ele nem sabe o que ele falou, porque você precisou ouvir. Você precisou ouvir aquilo que o Espírito precisou falar para você. E muitas vezes acontece comigo quando eu estou aí que tem alguém pregando. O Espírito Santo usa o pregador para falar no meu profundo. E se eu não estiver atento, se eu não estiver observando, se eu não estiver olhando para o Espírito, eu não capto aquilo que eu precisava captar. E é por isso que nós devemos estar atentos, lançar sobre a mensagem os olhos os ouvidos do nosso espírito, porque o Espírito fala ao Espírito, o Espírito fala ao Espírito de cada um que aqui está. Eu anotei algumas coisas. A primeira dela, eu sei que vai falar com alguém aqui, porque a santificação não começa com regras, mas quando se abre mão do orgulho. Mas por que isso nós estamos falando hoje de abrir mão de orgulho? Porque eu sei que muitas vezes a nossa vida é levada pelo orgulho do dia a dia. Muitas vezes a gente se abstém de bênçãos que o Senhor envia para nossas vidas, porque o orgulho não nos permite, porque o orgulho nos faz nos expor. Mas por que, pastor, você está falando de orgulho agora? Porque nós temos um conceito muito padronizado no mundo de hoje, o que é o orgulho. Mas no conceito bíblico, o orgulho é tudo aquilo que me afasta da presença de Deus, que me afasta da comunhão com os irmãos, que me afasta da igreja, que me afasta das bênçãos do Senhor. O orgulho me distancia da presença de Deus e me leva para o pecado, me leva para a soberba e me afasta cada vez mais da presença e vai me levando para o inferno. Porque nada tem mais força do que o orgulho para levar alguém para o inferno. Nós precisamos nos despir de todo orgulho, de todo resquício de soberba e de orgulho que é no nosso coração, para que nós alcancemos a santificação necessária para caminhar na presença. Para caminhar na presença. E a purificação começa quando decidimos. Quando, aliás, decididamente nos recusamos a encobrir a condição de nossos corações. Quando somos mostrados quem de fato verdadeiramente somos, aí surge a humildade, porque o orgulho dá lugar à humildade, e da humildade brota a verdadeira santidade. O Senhor diz que Ele era humilde, nós devemos sermos humildes assim como humilde Ele foi. Humildade é a base da santidade. Sem santidade é impossível nos achegar ao trono da graça. E sem graça, não preciso nem completar, né? Sem graça é uma verdadeira desgraça. A nossa vida precisa ser uma vida engraçada, uma vida cheia da graça do Senhor, uma vida cheia da presença do Senhor, da graça transbordante, da graça contagiante. Porque a graça ela não pode ser retida. Quando ela é retida, ela não é graça. É por isso que é graça, porque ela é transmitida, ela é comunicada. Ela é comunicada. Não existe graça sem comunicação. Não existe graça sem transmissão. A graça é de um para o outro, porque é recebida do Senhor para ser transmitida para o próximo. Daí surge o princípio do amor. E nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo, porque amar o próximo é um fruto da graça. E nós precisamos buscar ao Senhor, porque a palavra em Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E muitas vezes nós não entendemos o que esse verso está falando.
E eu costumo ministrar nos PGs, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de atitude em completitude, ou atitudes completas, vamos dizer melhor. Quando a palavra fala que nós devemos buscar a Deus de todo o coração, é buscar a Deus na completude do nosso ser, nas mínimas ações, no nosso pensamento, na nossa palavra, no que nós fizermos. Nós temos que buscar a Deus no que nós fizermos. Onde nós colocarmos as nossas mãos, nós temos que buscar a Deus. Mas não há um conceito específico como buscar a Deus colocando as mãos nas coisas. O Espírito nos conduz, e nós sabemos quando nós buscamos a Deus em tudo que nós fizemos. O Espírito nos mostra e nos ensina como nós buscamos a Deus de todo o coração em tudo que nós fazemos. No trabalho, em casa, nos estudos, sozinho. O Espírito vai nos guiando. E por que nós lemos esse texto que fala que o Senhor Jesus estava ensinando a palavra e de repente ele se dirige a Simão? Esse texto, queridos, é um texto muito clássico. Há muitas pregações baseadas nesse texto, pregações muito edificantes. Eu fui muito edificado já com pregações nesse texto, quando fala da pesca maravilhosa, do espanto que os discípulos tomam, da atitude de Jesus diante de Pedro, da reação de Pedro diante da proposta de Jesus de lançar as redes, ainda que passaram toda a noite sem pegar um peixe, aliás. Ministrações que me edificaram e que falaram muito comigo. Mas hoje Deus me falou uma coisa muito interessante acerca da atitude de Pedro. Tanto é que eu fui muito enfático quando eu li Pedro, no versículo 5. Pedro se dirige ao Senhor como mestre, mas lá na frente ele esqueceu que ele era mestre e se dirige como Senhor. E é exatamente essa atitude que nós devemos ter em relação a Cristo. Cristo não é apenas nosso mestre, Cristo é o nosso Senhor. Cristo não é apenas nosso professor, Cristo é o nosso Deus. Ele não é apenas o que guia nossas vidas, mas Ele é o Senhor da nossa existência. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Encontre a Deus e determine em seu coração viver o resto de sua vida na busca da glória divina. Porque quando alcançá-la, algo ganhará a sua vida. Algo eterno ganhará a sua vida. Algo onipotente, porque Ele é onipotente. E o que vai acontecer, pastor? Quando eu buscar de todo o coração, quando eu procurar a Deus de todo o coração, procure, nem que saiba um dia, uma semana, um mês, ou quem sabe uma vida toda, ou até um ano, sei lá. Mas procure, busque a Deus, até alcançá-lo. Se Ele estiver correndo à frente, corra para alcançá-lo. Mas busque a Deus, não permita que você não alcance, não deixe as coisas, as poeiras deste mundo atrapalhe você a alcançar a Deus. Alcance a Deus, se encha da presença divina, porque quando a gente se enche da presença do Espírito Santo, o nosso olhar se transforma, em vez de você observar pessoas abatidas, você procurará erguê-las. E você então habitará na presença de Deus e será santo, porque Ele é santo. E é por isso que o apóstolo Pedro fala: sede santos, se referindo ao Salmo. Sede santos porque Ele é santo. Mas não com os nossos próprios esforços, não. É pela graça, é pela presença do Espírito Santo. É porque nós enchemos da presença dEle que nós nos tornamos santos. Não é pelos nossos esforços ou pela nossa capacidade, não.
pelo nosso conhecimento, pelos nossos predicativos. Não é isso, é pela graça. É quando nós estamos transbordantes da graça que nós nos tornamos santos. Porque o santo nada é melhor do que o outro. O santo é simplesmente aquele que está buscando de todo o coração a presença do Senhor, está querendo se encher da presença do Senhor. Porque quando você se torna santo, você se percebe quão pequeno você é. Porque quando você se enche de santidade, você percebe quão pequeno você é. Simão Pedro estava indo muito bem, obrigado. Foi apenas um dia normal na vida de Pedro. Pedro era um empresário da pesca. Talvez naquele dia a pesca não deu peixe. No dia seguinte, talvez desse. Talvez no dia anterior tivesse pegado peixe. Era um dia normal de empreendedor, é dia normal de empresário, é dia normal de trabalhador. Talvez hoje não deu nada, amanhã dê, ou ontem não deu, mas hoje deu, está tudo normal. E vou seguindo a minha vida, porque está tudo tranquilo. Até ele encontrar a Deus, até ele entender que não estava normal. E essa é a verdade que nós precisamos introspectar em nossa vida. Essa é a verdade que precisa ser plantada no nosso coração. Compreender que nem sempre está tudo bem, ainda que esteja normal, mas nem sempre está muito bem. E Pedro sabia que aquela noite não foi uma noite de peixes. Quando Deus verdadeiramente nos encontra e nós o encontramos, as coisas mudam. Muitas coisas que ocupavam lugar de preferência em nossas vidas deixam de ter tanto valor. Porque quando nós olhamos para elas, a gente vê que aquele valor que a gente atribuía àquelas coisas eram valores terrenos, não eram valores do reino. Nada tinha a ver com o Senhor. Talvez tivesse com o mestre que eu via, mas com o Senhor. Porque quando Ele se revela, meu irmão, quando o Senhor se revela para você, você começa a enxergar as pessoas diferente. Você começa a enxergar o mundo diferente. Você começa a enxergar a igreja diferente. Você começa a enxergar o mundo espiritual diferente. Você começa a ter percepções diferentes. Isso não tem nada a ver com a pessoa que está ao seu lado. Isso tem a ver com você e Deus. Tem a ver com você e Deus. Não tem nada a ver com a pessoa que vive com você. Não tem nada a ver com as pessoas que trabalham com você. Não tem nada a ver com as pessoas que convivem no seu ciclo. Tem a ver com o relacionamento e a busca de todo o coração que você tem até alcançá-lo. Até alcançá-lo. Porque a sua revelação desnuda a nossa identidade e nos faz lançar-se ao chão e dizer: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Porque foi assim que Pedro disse. Pedro não se dirigiu mais a Jesus como mestre, não. Senhor, afasta-te de mim, porque a revelação do Senhor me revela quem eu sou, me expõe quem eu sou, mostra a minha deficiência, que eu não sou tudo isso que eu pensava que era. Quando Ele se revela, Ele me mostra que eu sou pó, me mostra que eu sou fraco, que eu sou deficiente, que eu sou tão pequeno, sou tão carente da sua presença, tão carente da manifestação dEle. E talvez porque essa revelação, porque essa manifestação revela tudo isso, muitas vezes nós não queremos esta revelação tão frequente, tão perto. Porque ela revela quem você é. Ela mostra no seu íntimo, rasgando toda a sua estrutura, nas entrelinhas da sua existência, quem você de fato é. Porque você não pode esconder nada quando Ele se revela a você. Você não pode esconder nada quando Ele se revela a você. E o que acontece?
a minha pequenez é denunciada, o meu orgulho é desmascarado, as minhas deficiências, as minhas fraquezas, as minhas mazelas são colocadas sobre a mesa, são entregues numa bandeja. Então eu percebo que a minha vida se baseava em valores insignificantes, em princípios que se ocupavam para moldar o meu caráter, para garantir a minha reputação diante dos homens. E quem disse que a minha reputação vai me levar para a presença de Deus? Quem falou que a minha reputação vai me garantir uma eternidade com o Senhor? Porque tudo isso é simplesmente para eu alcançar sucesso e êxito nos desafios que a vida me apresenta. Mesmo que eu não me preocupe com as pessoas que estão ao redor da minha vida, mesmo que eu não estou nem aí para as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que eu não exerça o amor que é tão anunciado, tão pregado, tão exigido pela graça, o amor incondicional, o ágapo, porque eu não estou nem aí. O que eu quero é uma boa reputação diante dos homens. O que eu quero é que as pessoas olhem para mim e falem: olha, o cara ali é honesto, é um cara, a reputação dele é impressionante, é um cara diante dos homens e diante de Deus. Como é que está a minha vida diante de Deus? Quando Ele se revela, Ele aponta o dedo na sua ferida e fala: filho, isso aqui precisa ser sarado, eu tenho a cura. Isso aqui precisa ser curado, eu tenho a cura. Mas a manifestação de Deus é desconcertante. Quando Simão Pedro viu, ele prostra aos seus pés e diz: afasta-te de mim, afasta-te de mim, eu não suporto a tua presença. As minhas qualidades não são compatíveis com a tua presença. As minhas características, Senhor, não são compatíveis com a manifestação do Senhor. Afasta de mim. Paulo foi cegado e abatido pela manifestação do Senhor na estrada de Damasco. Porque a manifestação do Senhor deixa a pessoa cega e jogada ao chão. Paulo talvez fosse um cara dos mais catedráticos, dos mais bem preparados naquela época, mas quando a manifestação do Senhor aparece na vida de Paulo, Paulo é jogado e lançado ao chão. E não apenas isso, mas fica cego e clama: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Tanto ele perseguia a igreja, mas quando a revelação acontece na vida de Paulo, Paulo se rende e é jogado no chão e clama: quem és tu, Senhor? João caiu como morto na ilha de Pátimos quando o Senhor se revelou a ele para escrever as palavras do Apocalipse, a revelação. É impossível alguém receber a revelação do Senhor, a manifestação da graça do Espírito Santo e permanecer de pé, permanecer com orgulho em pé, com a sua soberba conduzindo a sua vida. É impossível. É impossível a graça prosperar onde há orgulho. É impossível a graça transbordar onde há requinte de orgulho, de ego, de eu. Não há possibilidade nenhuma. E se você estiver ouvindo alguma coisa, alguma pregação desse tipo, é mentira. A graça se manifesta onde há humildade. A graça se manifesta na vida daquele que fala assim: eu não posso nada. E nós devemos dizer, como Paulo diz: eu devo me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas mazelas, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Deus não está nem aí para a sua força, filho. Deus não está nem aí para a minha força. Ele quer que nós reconheçamos tão fraco que nós somos. Porque
É a graça dele que basta. É a graça dele que basta. E deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver buscando uma outra coisa senão a graça, eu não gostaria de falar, mas eu preciso falar. Você está enganado. Porque é a graça que basta. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Aquele Paulo, sabe, que se achava tão influente, tão poderoso naquela sociedade. Quando Deus se manifesta a ele, ele entende que ele deveria se vangloriar das fraquezas, se alegrar por conta das perseguições, pela graça, porque era ela que preenchia a sua existência. E é nesta explosiva revelação do eterno, que o transitório dentro de nós, que aquilo que até então se manifestava, deve dar lugar aos valores da graça, e nos encher verdadeiramente da graça do Senhor, através da humildade que nasce da ausência do orgulho. E é para esse encontro pessoal com o próprio Cristo que precisamos compreendê-la. Compreendê-la, a graça de Deus. Pedro foi surpreendido. Pedro, naquele momento que se dirige a Cristo, ou ele recebe aquela orientação de lançar as redes, ele olha para Jesus e vê como um mestre, não como um Senhor, mas talvez um mestre conhecedor de tantas ciências, até mesmo da ciência da pesca. Tanto é que ele fala: mestre, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas por quê? É você que está falando? Nós vamos lançar. E quando ele é surpreendido, ele clama: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas o crucial dessa mensagem, queridos, é que a presença do Senhor lança fora todo medo. A presença do amor de Deus em nós nos desnuda completamente de toda máscara, de toda camuflagem, de todo engano, e nos enche da graça, nos enche de amor, nos enche da presença. E nós podemos olhar para nós e falar: Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor. Resgata-me todos os dias. Gostaria de chamar o ministério de louvor nesse momento e cantar aquele hino novamente. Senhor, resgata-me, resgata-me todos os dias. Lança sobre mim o teu perfume todos os dias, para que eu possa exalar na minha existência, no dia a dia, o teu perfume. Não o perfume da minha própria existência, mas o perfume do Espírito Santo que habita em mim. O perfume do Espírito Santo que habita em mim. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor. Encha-nos com a tua presença, em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos. Vamos cantar esse hino, queridos. Eu
sobre meu coração reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória a Deus, glória a Deus. No versículo 10, o Senhor Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque quando a graça se manifesta, quando a presença se manifesta, e quando você entende quem você verdadeiramente é, e se enche da graça transbordante, Jesus se dirige a ele e fala: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Porque este é o papel da igreja, este é o seu papel, queridos, é anunciar a libertação, anunciar a salvação, anunciar a graça àqueles que necessitam. Porque se nós estamos reunidos aqui nessa noite, é porque a graça nos alcançou, através de uma palavra que foi anunciada aos nossos ouvidos, e o nosso coração captou a palavra. E nós precisamos anunciar a salvação, nós precisamos pescar aqueles que estão perdidos lá fora. E assim Jesus concluiu: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É isso que a graça faz com você, é isso que a graça faz comigo. Sabe o que ela faz? Ela transborda e faz alcançar outras vidas, faz alcançar outras pessoas. Nós precisamos iluminar os ambientes onde nós estamos, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos, através da humildade, da graça que transforma em santidade em nossa existência, em nome de Jesus.